a judicialização do direito à educação e o Supremo Tribunal Federal. Samantha Ribeiro Meyer Pflug e Christian Robert dos Rios. Resumo: a educação é um processo escalonado de desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico necessário para o pleno exercício das liberdades. Sendo direito subjetivo constitucionalmente consagrado, o direito à educação básica é judicializável. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um precedente, adotou o entendimento de que a educação é encargo político-jurídico inexcusável que vincula todos os agentes públicos, sendo incumbência excepcional do Poder Judiciário impor essa prestação, sem que se possa falar em desrespeito ao princípio da separação dos poderes ou invocar a reserva do possível. Ao concretizar o direito à educação, o Estado faz cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Introdução. Com a evolução das sociedades organizadas, surgiu o Estado democrático de direito com o fim primordial de assegurar direitos e frear o arbítrio do governante. O núcleo essencial desta criação é a compartimentação do poder em setores distintos e independentes entre si. Esse modelo foi se aperfeiçoando até a formatação da atual divisão das funções públicas em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O modelo de divisão tripartida do poder representou um largo passo rumo aos ideais da democracia, mas a independência dos poderes resultou em abusos por parte dos titulares, o que revelou a necessidade de instituírem-se formas de controlar as condutas das autoridades públicas em nome da preservação do modelo democrático. Em 29 de abril de 2004, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a judicialização é meio idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta Política, venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na própria Constituição da República. Naquela oportunidade, a Corte Constitucional admitiu a dimensão política da jurisdição constitucional conferida ao Supremo Tribunal Federal. Uma das manifestações desse encargo, segundo o próprio Supremo, é tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas. Para o Supremo Tribunal Federal, quando o poder público, por violação positiva ou negativa da Constituição, compromete, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional, a jurisdição constitucional deve intervir para sanar o vício de inconstitucionalidade e assegurar a eficácia e a integridade dos direitos individuais ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. A intensa repercussão do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal coloca em evidência a complexidade da temática, máxime quando nas decisões proferidas pela Corte Constitucional ficam apenas latentes os reflexos dessa atuação excepcional do Poder Judiciário. O tema da judicialização do direito à educação básica reveste-se de grande relevância e suscita controvérsias, sobretudo diante do cenário de supostas limitações de recursos orçamentários para a oferta desse direito prestacional de forma efetiva por parte do Estado. Dedicasse este estudo aos fundamentos legitimadores da judicialização, examinando-se a garantia de acesso à justiça, a separação dos poderes, a tensão entre a reserva do possível e o mínimo existencial, para, finalmente,
Analisar-se a dinâmica dessas variáveis no agravo 639.337, informativos STF 520, de 2008, e 632, de 2011, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Utilizar-se-ão, preponderantemente, o método dedutivo e as pesquisas bibliográfica e documental em auxílio à abordagem qualitativa do precedente judicial explorado. 2. A judicialização dos direitos sociais. O termo judicialização comporta diversas acepções. Definir judicialização pressupõe descortinar os elementos essenciais que possam descrever o significado do vocábulo. É mais do que um exercício intelectual, objetiva compreender e aprofundar o exame sobre o seu conteúdo. Nesse sentido, busca-se sistematizar as contribuições já publicadas, a partir da revisão da bibliografia disponível, problematizando-as no contexto das políticas públicas de direitos sociais com especial enfoque no direito à educação. Num sentido amplo, a judicialização é manifestação do exercício da garantia do acesso à justiça e se perfaz sempre que uma pretensão é apresentada em juízo demandando a prestação jurisdicional. Nesse sentido, o termo judicialização é utilizado para fazer referência ao exame judicial de certo tema ou indicar a preferência pelo uso da via judicial na solução de determinada lide. Os juristas usam o termo judicialização para se referirem à obrigação legal de que um determinado tema seja apreciado judicialmente. Próximo a esse sentido, mas já com caráter normativo, afirma-se que judicialização é o ingresso em juízo de determinada causa, que indicaria certa preferência do autor por esse tipo de via. Refere-se a decisões particulares de tribunais, cujo conteúdo o analista consideraria político, ou referente a decisões privadas dos cidadãos. Maciel, Koerner, 2002, p. 115. Noutra direção, a expressão recebe um significado de amplitude social e política quando é usada para se referir à expansão substancial da atuação do poder judiciário no processo decisório das democracias dos tempos atuais. Essa expansão é marcada pela transferência de questões de políticas públicas para a esfera judicial. Neste caso, usa-se a expressão judicialização da política. Ao dissertarem sobre a judicialização da política, Débora Alves Maciel e Andrei Koerner, 2002, p. 114, citam métodos típicos da decisão judicial na resolução de disputas e demandas nas arenas políticas, em manifesta ampliação das áreas de atuação dos tribunais pela via do poder de revisão judicial de ações legislativas e executivas. O poder de revisão dos atos administrativos e legislativos, nesta perspectiva, é consectário da constitucionalização de direitos e dos mecanismos de checks and balances. A judicialização de direitos sociais é a expressão da judicialização da política e sobrevém em razão de uma necessária intervenção judicial ante eventual frustração de direito subjetivo a políticas públicas de direitos sociais constitucionalmente estabelecidas. Portanto, não se trata de criatividade ou inovação legislativa por meio da jurisdição como ocorre no ativismo judicial, e sim de legítima via concretizadora de direitos fundamentais. Ainda que se possa atribuir a implantação de políticas públicas de educação ao núcleo essencial de competência do Poder Executivo,
A Constituição Federal reservou ao Poder Judiciário a análise de qualquer ação ou omissão que implique violação do direito à prestação educacional, mesmo que essa atuação possa ser aparentemente atípica quando se projeta sobre o campo de atribuição legal de outros órgãos públicos, o que denota uma aparente tensão entre a judicialização da política e o princípio da separação de poderes. 3. A separação dos poderes. Na Idade Moderna, em 2 tratados sobre o governo civil, John Locke, 2000, p. 87, delineia a separação dos poderes denominando-os poder legislativo, poder executivo e poder deliberativo. Em momento posterior próximo, atento aos legados da cultura e da política greco-romana da Idade Antiga e aos êxitos da coalizão entre a nobreza e a burguesia formada na Inglaterra a partir da Revolução Gloriosa, Montesquieu, no livro 11º de O Espírito das Leis, desenvolveu de forma metódica o princípio da divisão dos poderes. José Joaquim Gomes Canotilho, 1999, p. 552, propõe um redimensionamento substancial da separação dos poderes, afirmando que o princípio deve ser lido como uma exigência de uma estrutura orgânica funcionalmente adequada, significando que a cada órgão de soberania, dotado de determinadas características, é atribuída a função que ele pode desempenhar de uma forma mais adequada, ou da única forma adequada, da que seria se ela fosse atribuída a outros órgãos. Com efeito, a separação dos poderes, com a evolução da ciência política, passou a ser identificada não como um fim em si mesmo, mas como um arranjo a prevenir a tirania e garantir a liberdade, sendo condição de legitimidade para qualquer sistema político democrático e pressuposto de validez do Estado de Direito. Nessa nova tripartição das funções do Estado, a Policy Determination, Policy Execution e Policy Control, função de controle, são o ponto crucial do regime constitucional. De fato, não só deve ser fiscalizada a adequação das opções governamentais às opções populares, ou ao bem comum, controle político para o qual está particularmente indicado o Parlamento, como também a aplicação dessas decisões aos casos particulares controle formal, para o qual é naturalmente indicado o Judiciário. Ferreira Filho, 1989, p. 118. É de se reconhecer que na judicialização, em certa medida, há a incursão do Poder Judiciário na esfera de competência de outros órgãos, situação que se assenta no sistema de controle de constitucionalidade característico do regime constitucional brasileiro. Com muita frequência, todavia, as proposições de Montesquieu têm sido invocadas para condenar a judicialização e apoiar as reservas contra essa peculiar forma de administrar jurisdição. Eis que nessa linha de raciocínio as questões políticas atribuídas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo seriam impermeáveis à apreciação do Poder Judiciário, sob pena de infringência ao princípio da separação dos poderes. Eros Roberto Grau, 2016, p. 45, afirma que Montesquieu jamais cogitara de uma separação de poderes. Montesquieu propõe a divisão com harmonia, autêntica interdependência entre eles, nada mais. A compreensão do direito à educação como um direito fundamental tem como uma de suas principais consequências a possibilidade de o cidadão exigir do Estado a sua concretização. E a inovação trazida pela Constituição Federal de 1988 é a de possibilitar ao indivíduo ou à coletividade perseguir esse direito pela via jurisdicional, ou seja, por meio do Poder Judiciário. Scaf, Pinto, 2016,
p. 435. Deve-se deixar claro que o papel desempenhado pelo Poder Judiciário reside em observar se as normas constitucionais relativas aos direitos sociais são efetivadas e, quando necessário, conclamar o Poder Executivo para que cumpra as políticas públicas constitucionalmente previstas. Sarmento, 2009, p. 387. A atuação do Poder Judiciário assume papel de especial relevância. Isto porque, na condição de intérpretes e aplicadores do direito, cabe a eles a difícil tarefa de assegurar o máximo de efetividade às normas constitucionais. Todavia, não se pode perder de vista que a realização do Estado social e democrático de direito é uma tarefa constante e comum de todos os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. 4. A inafastabilidade da prestação jurisdicional. O acesso à justiça é uma das garantias mais elementares do Estado de Direito e tem como razão primeira a viabilidade de obtenção da prestação jurisdicional estatal para a tutela de direitos. Como decorrência da justiciabilidade dos direitos fundamentais, surge o chamado princípio da inafastabilidade da tutela judicial, Marmeusten, 2011, p. 326. No dizer de Capelletti, 1998, p. 8. A expressão acesso à justiça é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico: o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Hassan Red, 2003, p. 285, ao analisar a trajetória da garantia do acesso à justiça nas constituições brasileiras, pontua: a acessibilidade ampla e irrestrita ao Poder Judiciário surgiu com a edição da Constituição de 1946. Uma redação bastante semelhante ao texto atual, a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Com efeito, a inafastabilidade da prestação jurisdicional encontra-se positivada na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, estando elencada entre as garantias fundamentais inerentes a todas as pessoas indistintamente. Machado, Numiso, 2015, p. 34. A doutrina, Capelletti, Garte, 1988, p. 10, ressalta que o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. Sob o império da Constituição, portanto, a inafastabilidade da jurisdição convola-se em garantia posta à disposição de todos para ser utilizada até mesmo contra o próprio Estado quando este eventualmente ocasionar alguma lesão ou ameaça de direitos, seja por ação ou omissão. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de conferir efetividade aos direitos sociais. Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário suprir as falhas dos outros poderes na implementação desses direitos, uma vez que esses se encontram expressamente positivados no texto constitucional. Nesta hipótese, o Supremo Tribunal Federal assume legitimamente o protagonismo na garantia da concretização dos direitos prestacionais, como guardião da Constituição. 5. O mínimo existencial e a reserva do possível. A partir da necessidade de proteção dos fins essenciais do texto constitucional,
que são aqueles que decorrem diretamente da dignidade da pessoa humana, torna-se relevante discorrer sobre o mínimo existencial. Por mínimo existencial entende-se o conjunto formado pelos direitos sociais, econômicos e culturais considerados mais relevantes, por integrarem o núcleo da dignidade da pessoa humana. Torres, 2009, p. 107. É na jurisprudência da Corte Constitucional Alemã que se origina o mínimo existencial como decorrência da formulação teórica do denominado mínimo de existência sobre as raízes da dignidade humana em um Estado social garantidor de serviços básicos necessários à existência digna. Creu, 1999, p. 144145. O Supremo Tribunal Federal, inspirado na jurisprudência da Corte Alemã, passa a aplicar a teoria do mínimo existencial a partir de 2004. Destaque-se, a propósito, o seguinte trecho de decisão proferida naquele ano pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 45-9, julgada em 29 de abril de 2004. A realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização, depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao poder público, em tal hipótese mediante indevida manipulação de sua atividade financeira ou político-administrativa, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da reserva do possível ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Empregando-se uma interpretação máxima ao conceito de mínimo, melhor explicando, se ampliar cada vez mais o núcleo essencial do direito, a teoria do mínimo existencial daria uma grande contribuição à busca da máxima efetividade dos direitos sociais. Marmeustein, 2011, p. 350. É preciso buscar a maximização dos mínimos sociais e a otimização dos direitos sociais. Torres, 2009, p. 284. O mínimo existencial pode ser entendido como um complexo de situações materiais indispensáveis para a existência de uma vida digna em toda a sua amplitude, ou seja, em seus aspectos físico e intelectual necessários para o desenvolvimento do indivíduo. Sarmento, 2009, p. 383. Exigíveis prioritariamente mesmo diante da escassez de recursos. Nesse contexto, há que confrontar o mínimo existencial com a reserva do possível. No ano de 1972, o Tribunal Constitucional Alemão proferiu julgamento, Verfg 33, 303, mencionando que os benefícios estatais estão condicionados à reserva do possível.
A decisão do Tribunal Constitucional Alemão BWG 33.303, de 18 de julho de 1972, tem sido referenciada como formulação inaugural da reserva do possível, também denominada reserva do financeiramente possível. Com efeito, predomina o entendimento, Canotilho, 2003, p. 108, Creu, 2002, p. 52, Sarlet, 2008, p. 12, que situa a decisão do Tribunal Constitucional Alemão como o leading case que originou a assim chamada reserva do possível, razão pela qual se limitará este estudo à análise daquele julgado e suas correlações com a construção teórica existente em torno da referida asserção restritiva de direitos sociais. A BWG 33.303 julgou a constitucionalidade da lei sobre a Universidade de Hamburgo, Universitätszentrum, de 25 de abril de 1969 e da lei sobre a admissão às universidades bávaras, de 08 de julho de 1970, as quais impunham limitações para o ingresso de calouros em universidades alemãs. A reserva do possível, der Vorbehalt des Möglichen, passou a traduzir, tanto para a doutrina majoritária quanto para a jurisprudência constitucional na Alemanha, a ideia de que os direitos sociais a prestações materiais dependem da real disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado. Com efeito, mesmo impondo o Estado os recursos e tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável. Assim, poder-se-ia sustentar que não haveria como impor ao Estado a prestação de assistência social a alguém que efetivamente não faça jus ao benefício, por dispor, ele próprio, de recursos suficientes para seu sustento. O que, contudo, corresponde ao razoável também depende de acordo com a decisão referida e boa parte da doutrina alemã da ponderação por parte do legislador, Sarlet, 2008, p. 12. Deve-se refletir em que medida a reserva do possível pode ser transportada da Alemanha para o Brasil, uma vez que ambos os países sempre viveram e continuam vivendo realidades bem distintas. Há que se considerar que o direito alemão não reconhece os direitos sociais com os mesmos contornos da Constituição brasileira, circunstância que, a rigor, desautoriza contextualizar a decisão BWG 33.303 no cenário jurídico brasileiro como irrefletidamente vem fazendo os constitucionalistas nacionais sob a influência do mestre português Canotilho. A Lei Fundamental Alemã de 1949, diferentemente da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, optou por não disciplinar os direitos sociais, deixando sua regulamentação para as leis infraconstitucionais. Todavia, a reserva do possível vem transitando desembaraçadamente em nossas academias e tribunais, sendo realidade presente a ser examinada e enfrentada com os olhos voltados para o quadrante jurídico brasileiro. Admitida, portanto, com ressalvas, a BWG 33.303 como leading case a orientar a aplicação da teoria da reserva do possível, resta compreender de forma objetiva, mas ampla, o teor desse precedente alemão. Impende, desde já, para melhor compreender o alcance da denominada reserva do possível, analisar o trecho a seguir destacado da decisão BWG 33.303, da Corte Constitucional da Alemanha.
mesmo na medida em que os direitos sociais de participação em benefícios estatais não são desde o início restringidos àquilo existente em cada caso, eles se encontram sob a reserva do possível, no sentido de estabelecer o que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade. Schwab, Jurgen, 2005, p. 664. Relevante observar que este trecho do julgado menciona os termos reserva do possível sem vincular essa locução à ideia de orçamento ou a qualquer outra concepção de ordem financeira ou econômica. Outrossim, o aposto explicativo no sentido de im sine desin, sucede à locução reserva do possível, Vorbehalt des Möglichen, relacionando-a ao termo razoavelmente, vernünftigerweise. Com essa análise dos termos da frase do julgado que deu origem a toda uma teorização acerca do que se denominou posteriormente cláusula da reserva do possível, princípio da reserva do possível, teoria da reserva do possível ou simplesmente reserva do possível, é possível admitir que a concepção original contida na Verfg 33, 303, sobre a restrição a direitos prestacionais, está relacionada precipuamente a um apelo de racionalidade. É bem verdade que no mesmo julgado mencionam-se os aspectos econômicos e orçamentários em complementação às ideias de restrição de possibilidade, reserva do possível, e razoabilidade, racionalmente. Eles se encontram sob a reserva do possível, no sentido de estabelecer o que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade. Isso deve ser avaliado em primeira linha pelo legislador em sua própria responsabilidade. Ele deve atender, na administração de seu orçamento, também a outros interesses da coletividade, considerando, conforme a prescrição expressa do art. 109 e segundo GG, as exigências da harmonização econômica geral. Schwab, Jurgen, 2005, p. 663, grifos nossos. Assim, ao prescrever que a administração do orçamento deve atender a outros interesses coletivos, além dos referentes à educação universitária, aquele órgão julgador previu a necessidade de o legislador pautar-se pela observância dos imperativos de harmonização econômica do orçamento. Todavia, a essa prescrição de ordem orçamentária e econômica não se pode conferir o poder de definir de forma absoluta os contornos da ideia da reserva do possível conforme o que racionalmente se pode exigir da coletividade na efetivação dos direitos prestacionais. Essencialmente, o que é relevante notar é que o advérbio racionalmente refere-se à locução reserva do possível, significando o que é factível conforme a razão e o bom senso, incluindo-se aí todos os aspectos de ordem prática e lógica. Observe-se, outrossim, que é na mesma decisão que encontraremos as condicionantes que potencialmente autorizariam a restrição do acesso aos direitos prestacionais, revelando-se a constitucionalidade de dispositivo limitador de acesso às universidades somente se tal 1. For prescrito nos limites do estritamente necessário, sob a utilização exaustiva das capacidades criadas com recursos públicos já existentes de formação, e quando, 2. A escolha e a distribuição ocorrerem segundo critérios racionais, com uma chance para todo candidato em si qualificado ao ensino superior e com o maior atendimento possível à escolha individual do local de formação. Schwab, Jurgen, 2005, p. 666. Constata-se, assim, que,
consoante a leitura ampliada acerca do Leading Case alemão, eventual omissão estatal no campo da efetivação do direito à educação somente guarda amparo constitucional diante do esgotamento de todas as capacidades criadas com recursos públicos, demonstrada a racional escolha de critérios que conduzam ao máximo atendimento possível da justiça social espelhada na lei maior. Em se partindo do pressuposto segundo o qual as prestações estatais básicas destinadas à garantia de uma vida digna para cada pessoa mínimo existencial constituem parâmetro necessário para a exigibilidade até mesmo pela via da judicialização, o direito à educação há que ter a sua concretização prevalecente quando contrastado com a reserva do possível. A par dessas considerações, evidenciar-se-ão, em seguida, os contornos práticos da judicialização do direito à educação como via de efetivação dessa categoria de direitos sociais. 6. O direito à educação judicializado. Realçada a judicialização como legítima via de concretização de políticas públicas de direitos sociais, hão que se analisar os elementos do controle judicial de políticas afetas ao direito fundamental à educação. No recorte institucional da pesquisa, levou-se em consideração a pertinência temática do Supremo Tribunal Federal, pois diante da ampla garantia e detalhamento do direito à educação na Constituição Federal, o Tribunal Constitucional surge como um espaço privilegiado para a análise desse direito social. Ademais, o Supremo Tribunal Federal é a via recursal de última instância nas questões constitucionais inicialmente enfrentadas por outros órgãos do Poder Judiciário. Robert Alix, 1993, p. 529, compreende que a existência de um direito subjetivo coloca em segundo plano as razões contrárias à competência de controle do Tribunal Constitucional, fazendo com que a competência de controle dependa essencialmente da segurança com que se pode fundamentar a existência de uma posição jusfundamental. Sempre que possa fundamentar-se com suficiente segurança que existe um direito subjetivo do indivíduo, tem que passar a segundo plano as razões que falam contra uma competência de controle do tribunal. A competência de controle do tribunal depende, pois, sempre essencialmente da segurança com que pode fundamentar-se a existência de uma posição jusfundamental. Assim, a questão da justiciabilidade, Alix, 1993, p. 447, dos direitos sociais é hoje muito mais uma questão de interpretação e argumentação jurídica. Dessa forma, optou-se pela triagem de algumas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas quais o direito à educação foi o objeto principal, levantando-se em conta a argumentação jurídica representativa da visão da Corte Constitucional acerca desse direito fundamental. Como efeito, o Supremo Tribunal Federal surge na última década como um dos principais atores do processo de judicialização da política e, especificamente no caso dos direitos educacionais, da judicialização da educação, SCAF, Pinto, 2016, p. 435, razão pela qual o recorte temporal desta investigação é o espaço de tempo entre os anos de 1996 a 2016. Buscou-se analisar as decisões que trataram, na última década, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de três argumentos denegatórios opostos à judicialização de políticas públicas educacionais: a reserva do possível, a separação dos poderes e a eficácia das normas constitucionais que tratam do direito à educação básica.
Esta confluência serviu como principal parâmetro para a escolha da jurisprudência a seguir analisada, até mesmo em razão da convergência desses critérios com os recortes desta pesquisa. As decisões judiciais relacionadas ao direito à educação básica no âmbito do Supremo Tribunal Federal foram rastreadas no sítio eletrônico do órgão, especificamente na seção Pesquisa de Jurisprudência. A decisão proferida pelo ministro Celso de Mello no agravo em recurso extraordinário 639.337, informativos STF 520, de 2008, e 632, de 2011, lastreada na jurisprudência da própria Corte Constitucional, agravo 474.444, recurso extraordinário 410.715 e recurso extraordinário 436.996, firmou-se como um dos principais precedentes sobre a judicialização do direito à educação. Esse caso paradigmático é referenciado recorrentemente nas decisões do Supremo sobre direito à educação desde a sua publicação em 2007 até os dias atuais e, ademais, o seu conteúdo coincidente como suporte argumentativo das decisões analisadas em quase todo o período recortado revela um ponto de amadurecimento no pensamento da Corte Constitucional, razão pela qual, a partir da amostragem, optou-se por este julgado no presente estudo. Pretendia-se demonstrar a racionalidade da decisão analisada e suas significações, enfocando-se as tensões que envolvem a judicialização de políticas públicas de assistência educacional. 6.1 Agravo 639.337 STF. Trata-se, originariamente, de ação civil pública movida exitosamente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo tendente a obrigar o município de São Paulo a matricular crianças em unidades de ensino infantil. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença do juízo de primeiro grau e o município insurgiu-se, por meio de recurso extraordinário, alegando, além da reserva do possível, que a decisão judicial que impôs a realização de política pública de educação violaria o princípio da separação dos poderes. Todavia, o Tribunal de Justiça paulista não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, razão pela qual o município provocou o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal por meio de agravo em recurso extraordinário 639.337. O agravo em recurso extraordinário 639.337 foi distribuído para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para a relatoria do ministro Celso de Mello. O relator conheceu do agravo, mas negou o provimento, considerando que o recurso confrontava a jurisprudência dominante da Corte Constitucional, decisão mantida pela turma por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal realçou, nesse paradigmático caso em análise, a fundamentalidade do direito à educação e sua feição de direito de segunda geração de caráter prestacional, cujo adimplemento pelo poder público é inexcusável. Em outro ponto da decisão, o Supremo reafirmou a possibilidade de o Poder Judiciário impor ao Poder Executivo a concretização do direito à educação, alicerçando tal assertiva nos consectários do controle de constitucionalidade, da integridade e eficácia da Constituição. Com efeito, ao tempo em que reconhece não caber ao Poder Judiciário a implementação de políticas públicas de direitos sociais, o Supremo Tribunal Federal asseverou que, excepcionalmente, diante de omissão do órgão competente,
cabe a injunção pela via jurisdicional no interesse de conferir integridade ao direito fundamental à educação. Em outro importante ponto da decisão em comento, o Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento segundo o qual a reserva do possível não pode servir de escudo retórico para eximir o poder público das prestações de direitos fundamentais positivos, como é o caso do direito à educação. Finalmente, ao decidir a matéria, o ministro Celso Mello reafirmou a posição do Poder Judiciário paulista, impondo ao município de São Paulo a oferta da prestação educacional, viabilizando, inclusive, que tal se desse nas proximidades das residências dos alunos, sob pena de multa. No caso em exame, o Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, artigo 544, 4º, 2ª, b, com a redação da Lei 1232222010. Atestou, naquela ocasião, o ministro relator que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito à educação não é excusável sob o pretexto da reserva do possível e que se trata de direito fundamental que pode ser legitimamente imposto pela via jurisdicional. O texto da decisão proferida no agravo 639.337 está transcrito nos informativos STF 580, de 2008, e 632, de 2011, consolidando-se como importante referência. Conclusão. Perseguindo-se os objetivos desta pesquisa, a judicialização foi testada no cotejo com o ordenamento jurídico brasileiro como meio idôneo a viabilizar a efetividade do direito à educação básica, concluindo-se que a jurisdição constitucional incumbe determinar a concretização das normas definidoras de direitos sociais nas hipóteses em que as instâncias governamentais com atribuição originária para tanto descumprirem os comandos da Carta Magna a elas dirigidas em primeiro plano. Da análise do arranjo constitucional evidenciou-se a eficácia do direito à educação básica que, aliada à garantia fundamental de acesso à justiça, valida a existência de um modelo de controle judicial de constitucionalidade sobre os atos dos demais poderes a possibilitar a expedição de comandos aos órgãos públicos administrativos inadimplentes na prestação educacional. A separação dos poderes em suas origens e evolução até o estágio atual significa a compartimentação de atribuições e foi concebida com o fim de refrear o abuso do poder, sem que se possa falar em especialização absoluta e sim em funções predominantes. A separação dos poderes, portanto, não tem validade como postulado denegatório da judicialização, restando afastada pela confirmação da hipótese de judicialização como controle legítimo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. A cognominada reserva do possível não restou validada na dialética com o mínimo existencial, especialmente quando confirmada a educação como via de acesso aos demais direitos fundamentais, revelando-se, portanto, como uma das reivindicações mais contundentes para assegurar-se a dignidade humana. O Supremo Tribunal Federal consolidou em sua jurisprudência o entendimento de que o direito à educação representa dever indeclinável do Estado, não havendo margem de discricionariedade que oportunize mitigá-lo. Para a Corte Constitucional, a omissão ou obstaculização da prestação educacional traduz inconstitucionalidade por omissão contornável legitimamente pela judicialização, sem que se possa com isso alegar qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes. Também assim, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito à educação se insere no âmbito do mínimo existencial,
afastando a possibilidade de se invocar a reserva do possível para eximir o poder público do dever de implementar plenamente essa modalidade de direito social.